Aqui vai falar das 7 igrejas da Ásia. Então por isso que vai demorar, porque são 7 igrejas, né? E é o seguinte, qual que é o contexto aqui para a gente poder entender? Quando fala das 7 igrejas, o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Então está falando de todas as igrejas de todos os tempos. Então está ensinando e mostrando para as igrejas o que poderia acontecer. Porque Deus, igreja, não sei se vocês perceberam, mas Ele sabe de tudo. Deus é muito interessante, né? Eu estava lendo esses dias Samuel, né, os primeiros capítulos da Bíblia ali, e o povo foi pedir um rei, né? Só que eles pediram um rei, e Samuel ficou meio chateado, né? E Deus falou, não, Samuel, eles não estão rejeitando você, não, estão rejeitando a mim e tal. Só que aí quando a gente vai olhar, Moisés já escreveu as diretrizes de como deveria o rei agir. Ou seja, antes de tudo começar, Deus já sabia que ia ter um rei, que eles iam pedir um rei, ia negar ele, ia querer um rei. Então não tem surpresa para Deus. Que eu estou dizendo isso, Deus já sabe como que a igreja ia decorrer no decorrer da história completa. Então o que Ele fez? Ele já escreveu aqui essas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, representando a igreja como um todo. E a gente sempre analisa a gente como pessoa, né? Ah, como é que eu estou em Deus? Agora nós vamos analisar como igreja. Como é que a igreja está no Senhor? E o que é uma igreja? E qual a igreja que agrada o Senhor? Nós vamos estar analisando tudo isso aqui. E pretendo terminar hoje. Amém? Se a gente não conseguir, vocês estão convidados, já volta na quinta-feira, tá? Amém? Estamos implantando também um sistema de GPS, que nós estamos colocando nas pessoas, que geralmente elas somem no dia do culto. Você vai levar uma pulseirinha, não se incomoda, não explode, é só para localização. Amém? Glória a Deus. Todo mundo encontrou aí? Apocalipse 2, versículo 1 vai falar a primeira igreja. Qual que é a primeira igreja aí? Éfeso, amém? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve assim, declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar más pessoas, e que poste à prova aquele que a si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriram que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixarei desfalecer. Até aqui, tá ótimo, maravilha. Uma igreja que trabalha, uma igreja que lê a palavra, uma igreja que faz, que acontece, uma igreja muito boa. Sim ou não? Porém, entretanto, versículo 4, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Igreja, o que está dizendo a carta especificamente para essa igreja? A igreja era uma igreja fervorosa, era uma igreja boa, era uma igreja que fazia o que tinha que ser feito, porém ao longo do tempo, ela foi esfriando. O que é esfriar na igreja? É se tornar mecânico. O culto foi se tornando mecânico. As pessoas vinham adorar mecanicamente, batia a palma mecanicamente, agradecia a Deus mecanicamente, oravam mecanicamente, pregavam mecanicamente, ou seja, faltava o interesse, faltava a paixão. Uma coisa é você fazer qualquer coisa que seja, outra coisa é você fazer com paixão, né? Você vê que quando a gente faz com paixão, a gente faz muito mais bem feito. Tem gente, por exemplo, que gosta de vender. Ele é apaixonado por vendas. Então, quando ele vai vender, ele te dá aquele atendimento empolgado e tal, que você fala assim, nossa, você compra até o que não precisa. De tão envolvente que a pessoa é, porque ela tem amor naquilo que ela está fazendo. Né? Tem gente que trabalha em algum lugar e ele tem amor por aquilo que faz. Eu vejo na barbearia, tem gente que tem amor pelo que está fazendo. Então, olha assim e fala, nossa, olha que penteado Boris Johnson, lindo que eu fiz e tal. Fica legal. O Cadu foi lá e falou, pastor, vai inverter seu tupete. Eu falei, que benção, vamos inverter então. Aí eu falei, mas ele não vai querer ficar. Ele falou assim, não, vai passar uma pasta. Eu falei, ótimo. Então, quer dizer, você tem amor pelo que faz. Agora, na igreja, às vezes a gente está fazendo. Mas está fazendo é uma coisa. Ter amor pelo que faz é outra coisa. Vir no culto é uma coisa. O amar estar na presença de Deus é outra coisa. Então, o recado para essa igreja foi o quê? Vocês estão vivendo uma vida ortodoxa muito boa.
porém está faltando amor nisso. O que é ortodoxa? Eles cumpriam os mandamentos, as regras, estava tudo certinho. Só não tinha a chama acesa. Estava uma igreja sem amor. E a palavra de Deus, Paulo depois vai falar isso lá na frente, ou melhor, já falou isso até então. Paulo já ensinou isso ao Coríntios e diz o quê? Que sem amor nós nada seríamos. Então, uma igreja que não tem a chama acesa é uma igreja parada, né? Ou às vezes está trabalhando, mas não tem vida. Está muito mecanizado. É isso que a gente está falando. Você já viram algo mecânico trabalhando? Ele tem vida? Ele é mecânico. Você pode acelerar um motor lá, 7.000 giros. Está trabalhando no talo. Mas é mecânico. A hora que quebrou lá, quebrou, acabou. Desligou. Não tem uma emoção. Falta a emoção. Vou falar isso de mecanicamente para vocês entenderem. É igual um carro elétrico. O que falta no carro elétrico? A emoção. Não tem. Não faz barulho. Você não está vendo que está andando ou não está andando. A emoção faz parte. Você vê, por exemplo, os carros mais modernos, os câmbios CVT. Vou falar de mecânica agora. Os câmbios CVT. Eles não têm marcha nenhuma. Mas parece que tem marcha. Que é para quê? Para emoção. Não tem marcha. Aquilo ali é virtual. As marchas são virtuais. Aí eles colocam câmbio 10 marchas. Virtuais. Não tem marcha. É só para emoção. Se a igreja estiver desse jeito, sem emoção, o carro anda, o carro elétrico anda. Anda, o carro CVT, todo anda, normal. Te leva, vai rápido, confortável, vai. Mas falta a emoção. Para quem dirige, não presta. Né? Para quem dirige, não serve. Você pega uma Scania mais antiga, lá com 10 marchas, é uma coisa. Agora você pega uma com borboletinha, é outra coisa. Não é o mesmo pega. Para quem gosta. Para quem não gosta, se só acelerar e frear, tá bom demais. Né? Mas para quem gosta é diferente. Um cara que é um açougueiro, que gosta de ser um açougueiro, o que ele vai querer fazer? Ele quer matar o boi e quer limpar. Ele gosta disso. Agora o cara que quer só cortar a carne, ele vai cortar seu bife tudo torto lá e pronto, ele não está nem aí. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, o que gosta de fazer, o que tem amor por que está fazendo, é diferente de apenas só fazer. E essa igreja, infelizmente, estava assim. E aí no versículo 5 vem o antídoto para isso. Recorda-te, pois, de onde caíste. Ou seja, onde foi que nós começamos a viver mecanicamente? Quando foi que nós paramos de sentir o que sentíamos? Quando foi que isso deu ruim? E aí depois faz o quê? Arrepende. E volta à prática das primeiras obras. Portanto, ou porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do lugar. O que está dizendo isso aqui? O candelabro do lugar. É a vida. A parte espiritual da igreja vai sair. A igreja vai se tornar totalmente mecânica. Sem a presença de Deus. Amém? O que o termo arrepende quer dizer? E eu já falei isso várias vezes, que é a mudança, mas o arrepende basicamente é o seguinte. Não é apenas uma mudança de direção. Porque a mudança de direção, eu posso estar mudando constantemente de direção, sim ou não? Eu já vi um texto profético para uma igreja, mas igual esse aqui, ó, eu não consigo ver. Tudo que a gente vai pregar, vai parar nesse texto aqui. O que é o arrepende? Uma mudança de mente. Não adianta eu me arrepender do que eu estou fazendo se a minha mente não mudou. Eu preciso de uma mente transformada. O que é uma pessoa que para de usar droga? É uma que se arrependeu de usar droga? Não, ela teve a mente transformada, porque senão ela se arrepende hoje, amanhã ela faz de novo. O bêbado é assim, você já viu o bêbado? O bêbado vai para um lugar lá, né? Enche a cara de cachaça, aí no outro dia está vomitando lá os bofos para fora, aí se arrepende, né? Aí você, não bebo mais, nossa, que dor de cabeça, que não sei o que, não bebo mais. Se arrependeu. Mas aí, passou aquele dia, já melhorou, tomou lá um Epocler, melhorou. O que ele vai fazer? Beber de novo. Agora, se a cabeça estiver transformada, se a mente foi transformada, e ele compreendeu quanto aquilo faz mal para ele, o que ele vai fazer? Se a mente transformou, não, isso aí já não faz parte mais da minha vida. Isso não está sendo bom para mim, eu estou eliminando, porque a mente foi transformada. Amém? Então, a primeira igreja, o recado claro para ela é, volta ao primeiro amor. Será que a gente está nessa igreja? Vamos para a igreja número 2. Versículo 8.
Ao anjo da igreja de Esmirna. Outra coisa interessante, igreja. Presta atenção que sempre vai falar o anjo da igreja. Quem que é o anjo da igreja? O pastor da igreja. Por que eu estou falando isso? Não é por causa que eu sou pastor, não. É porque cada igreja tem uma direção diferente. Aí você pega lá na internet. Vai saber para quem que era aquele recado. Eu não estou nem dizendo que às vezes a coisa não é de Deus. Às vezes pode ser que era um recado de Deus. Mas vai saber para quem que era. Porque não é possível que era o mesmo recado para todo mundo. Né? Se aqui é individual, por que na internet é o mesmo para todo mundo? Então, às vezes a pessoa fala assim, ó, vai acontecer uma bênção na sua vida. Às vezes vai acontecer mesmo. Né? Era um recado para alguém, mas às vezes não era para você. Então a gente precisa ficar atento. Tem gente entrando enrascada com a gente. A pessoa, amanhã você vai conhecer o seu amor. Parece um demônio na sua porta e fala, ó, é ele que Deus mandou. Porque você estava vendo o recado dos outros. E isso está acontecendo de vez em quando, não tá? Tá. Pessoas, cada enrascada que a pessoa entra por causa das portas que estão se abrindo, chaves que estão sendo entregues, que nem se fala. Amém? Até nome, gente. Tem nome, coitado, tem gente cada nome aí, cada revelação, né? Então, como Matusalém. Aí você põe o nome do seu filho, Matusalém, coitado da criança. Depois vai ter que cadê o Matusa? Por quê? Porque recebeu a revelação. Ia engravidar. Para, gente. Então, vamos voltar aqui. Carta de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna, aquele que é o primeiro e último, que foi morto e ressuscitou, faz as seguintes afirmações. Quem é esse que é o primeiro e último? Jesus. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguições durante 10 dias. Sede fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Igreja, essa igreja é a igreja sofredora. É a igreja que persevera. É a igreja que passa por atribulações, que passa por como que eu posso dizer? Por perseguições. E qual que é uma igreja que passa perseguição? É bem simples de ser perseguido. É você falar a verdade e querer fazer a coisa certa. É duas coisas para ser perseguido em quase todos os lugares. Né? Quase todos os lugares. Se você fala a verdade e você faz a coisa certa, você vai ser perseguido. Então, essa igreja aqui é a igreja que ela sofre por quê? Sofre porque fazer a coisa certa dá trabalho. Fazer a coisa certa causa sofrimento. Você já pensou nos dias de hoje você pregar a mensagem verdadeira da igreja? Já pensou num grande congresso você pregar a mensagem verdadeira? Talvez você não saia nem de lá vivo, porque a coisa dá feia. Amém? Então a igreja de Esmirna é a igreja sofredora, mais firme. A terceira igreja é a igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve assim, declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, aonde se encontra o trono de Satanás. Tem gente querendo viver nesse lugar, né, gente? Apesar disso, permaneceste fiel ao meu nome. Olha que legal. E não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Sabe como é que o Antipas foi morto, igreja? O Antipas foi colocado em um tambor cheio de azeite, de óleo, e foi colocado fogo embaixo, e ele foi queimando ali. Aí foi esquentando o óleo, até matar ele. Sabe o que ele estava fazendo? Pregando a palavra de Deus. Mas nem isso não atrapalhou a igreja. Olha que legal. Versículo 14. Esse Antipas aqui foi o primeiro mártir da igreja lá na Ásia. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e se entregarem à prática de prostituição.
Além disso, tem alguns também semelhantes que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, ou do exposto, né? Diante do exposto. O que deve-se fazer? Arrependa-te. Ao contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao contrário, ao vencedor, proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre esta pedra branca está gravado um nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Vamos chegar lá. Isso aqui é um negócio interessante, mas já vamos chegar lá. Igreja, qual que era o problema dessa igreja aqui, dessa igreja de Pérgamo? Ela era uma igreja que tinha um compromisso com Deus. Porém, ela aceitava muitas coisas nela. É o sincretismo que chama isso aqui. O que é sincretismo? Eu vou explicar para vocês o que é sincretismo. Eu vou pegar os nossos irmãos católicos só para ficar mais fácil, tá? O que é sincretismo? Quando o povo da África veio aqui para o Brasil, eles adoravam os seus orixás lá. Amém? E não podia fazer isso, era proibido. Aí o que eles fizeram? Eles introduziram na igreja católica, os orixás dele ficou meio que misturado, o catolicismo com a religião afro, né? Aí vocês pegam, por exemplo, a Iemanjá, é a Nossa Senhora da Aparecida, né? O São Jorge é Ogum. Então eles pegam e ficam misturando um pouco das coisas, ficou misturado aqui balaio. Isso no início com nossos irmãos católicos. Aí, agora o que está misturado? Nos protestantes, que somos nós. Então vem uma doutrina não sei da onde e mistura doutrina da prosperidade. Vamos colocar junto com a doutrina aqui da palavra de Deus. Então, prosperidade, vamos atribuir junto. Aí vem o egocentrismo, que é a doutrina de amar o seu próprio prazer, ou de voltar para os seus próprios prazeres. Vamos introduzir. E foram introduzindo várias coisas na igreja. E essa igreja aqui de Pérgamo foi o quê? Permitindo. Então, tinha pessoas boas lá, tinha, mas eles permitiam essa interferência de fora. Eles permitiam essa mistura, que chama sincretismo, é a mistura de muitas religiões. E isso tá, o que acontece? Por exemplo, é bem simples também, acontece no nosso meio, né? Rosa ungida, sal grosso. Aonde tem isso aqui na palavra de Deus? Vamos falar a verdade. Panela, argamassa, até colher de pedreiro, chave não sei da onde. Gente, aonde que tem chave ungida aqui? Me mostra uma. Me mostra alguém pegando uma chave do céu aqui, ungida, toma aqui. Tem isso? Não tem. Mas a gente vai acreditando, né? E vai colocando isso junto, né? Sal grosso, para que serve? Para que o sal grosso serve, igreja? Churrasco. Ah, hoje não, sal grosso para expulsar demônio. Existe isso? Pô, não vou nem falar os nomes, senão vai ficar muito evidente. Mas veja bem. Então, rosas, sal, farinha, açúcar, esses trem não pertencem à palavra de Deus. São tudo doutrinas inventadas e colocadas no nosso meio, né? E às vezes a gente está o quê? Aceitando esse sincretismo, aí, sem falar das festas gospel, né? O gospel é outro movimento que foi colocado aqui, né? Que Deus me livre. O gospel é uma coisa terrível que veio parar aqui, né? Então, tudo agora é o mundanismo gospel, né? Como que é, né, Luan? Saudável, com saúde e pecando. Pecando com saúde, o slogan. É o slogan do gospel, esse aí. Pecando com saúde. Vai lá, né? O que a pessoa tem vontade de fazer, ela introduz na igreja. É isso que aconteceu. Vou brincar com vocês. Tem uma função. Aí eles gostavam de festa junina. Aí eles faziam a festa junina gospel. Trazia isso para dentro da igreja. A igreja permitia. Aí eles gostavam de futebol. Eles faziam futebol gospel. Imagina nos dias de hoje as igrejas parando para ver o Brasil empatar com o Marrocos 1-1. Olha que bela coisa, né? Olha que bênção. Aí tá lá. Isso é o quê? Doutrina. Imagina a igreja torcendo, gente. A palavra de Deus fala assim, Maranata. A gente tem que exclamar a vinda do Senhor Jesus. O pessoal está torcendo para o Neymar e para a seleção.
que é isso aqui? É essa igreja aqui. Foi misturando. Isso por quê, Pedro? Para não ficar ruim. É para apoiar para não ficar ruim, para não causar contenda, não causar divisão, não causar perseguição. Então você tem que quê? Você tem que apoiar o que está errado, né? Hoje em dia tem também o ecumenismo. Aí a gente vai falar que vai fazer um evento. Não, vamos juntar todo mundo para fazer evento. Que juntar todo mundo, rapaz? A palavra de Deus não vem para juntar, não. Vem para separar a espada. Para separar. Agora vai juntar todo mundo? Vai juntar o santo com o profano? A luz com as trevas? Não tem jeito de juntar todo mundo. O que é de Deus é de Deus. Mas aí o que essa igreja estava fazendo? Estava fazendo isso. Estava deixando essas coisas entrarem dentro da igreja. Aí no final aqui, está dizendo que se isso acontecer, vai dar ruim. No versículo 16, né? Pede para arrepender. O que é arrepender? Perfeito. Vamos de novo agora a igreja inteira. O que é arrepender? Aprender, hein? Transformar a mente. Pelo menos tinha um ligado, hein? Que benção. Então, olha só. Transformar a mente. Então o que a igreja precisa? Transformar a... Por quê? Senão eu vou descobrir que o rodeio gospel não dá certo na igreja. Mas aí o rodeio gospel é uma coisa. O bar gospel é outra. Então o bar gospel dá certo. Porque não foi a mente que foi transformada. Então, aí depois, 5 anos depois, nossa, o bar gospel não funciona. Aí vem a balada gospel. Então fica sempre tendo um problema. Por quê? A mente não foi transformada. O arrependimento ali foi um arrependimento momentâneo. Não foi a mente que foi transformada. Não teve uma evolução para entender o contexto geral. Então, deu ruim. Então, o que a gente precisa? De uma mente transformada. Porque quando a gente está em algum lugar e a gente já bate o olho e vê uma presepada dessa, a gente já sabe que aquilo não é aceitável. Então, não dá. Amém? Aí, vou dar só uma palhinha aqui nessa parte. Gente do céu, não vai dar tempo de eu pregar a palavra. Quem tem ouvidos compreende o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido. O que está falando? O que está simbolizando isso aqui? Se eles renovar a mente e eliminar essa porcariada no meio deles, o maná aqui, escondido, está falando das bodas do Cordeiro. Vai participar das bodas do Cordeiro. Olha que benção. Outra coisa aqui. Isso que é renovar a mente. Quem não renovar vai participar das bodas do Satanás. Viu? Eu vou logo avisando. Não ficar na dúvida. Não entendi direito. Então aqui, ó. Continua. Ao vencedor proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca. E sobre essa pedra branca, gravado um nome ao qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Que pedra branca que é essa? Nesta época aqui tinha um costume dos escravos, quando eles recebiam a liberdade, eles recebiam uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca era o símbolo da sua liberdade. Então é isso que Jesus está dizendo. Além de levar a gente lá para as bodas do Cordeiro, Ele vai nos dar a liberdade. Olha que benção, hein? Glória a Deus! Aleluia! Mas se arrepender. Então tem muita igreja muito boa por aí, mas se não arrepender, infelizmente. Carta à igreja de Tiatira. Então, olha a igreja de Tiatira. Uma igreja muito boa também. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. Quem é o Filho de Deus, igreja? Jesus. Você viu que interessante, né? Cada hora ele fala de uma forma, mas sempre da mesma pessoa. Continua o texto e diz assim: conheça as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu ministério e a tua perseverança. Bem como sei que está servindo muito mais agora do que no... Igreja, você já imaginou? É Jesus falando isso para a igreja. Conheça as tuas obras. Sei o que você está fazendo. E não tá condenando eles por isso. Então, eles tinham boas obras. A coisa estava indo até bem. Continua. Olha o Satanás passando. Aí continua aqui, ó. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Olha o perigo, gente. Esse é o perigo. Esse negócio de profeta é um perigo. Por quê? Se o profeta for verdadeiro, é bênção. Mas se o profeta for falso, é o terror da igreja. Por quê? A palavra de Deus, a pessoa está lendo, você está explicando, e ela não está acreditando. O profetiza velho aqui vem, fala sem base nenhuma, e é lei.
profeta falou, é lei. E principalmente se ele for um profeta do reteté. Se ele der uma estremecida, uma gingada, e falar bonito e firme, já era. Passou batido. Se cair então, gente do céu. O que tem de crente querendo cair, eu chamo de crente tonto. Ele levanta e fica assim, ó. Doidinho pra você fazer assim, vai cair. É sério, ele fica doidinho, fica olhando pra cara, vai pastor, me derruba, fica assim. Aí eu falo, firma o golpe, sai Satanás. Isso é um espírito ruim que é derrubar a pessoa. Então a gente tem que falar, ó, gente, firma o golpe. Pode cair no espírito? Pode. Qual que é a evidência da pessoa que caiu no espírito, Pedro? Caiu de um jeito e levantou de outro, foi transformada. Espírito purinho. Caiu bêbado, acordou bêbado, né? Mesma coisa. Caiu endemoniado, levantou endemoniado. Caiu adúltero, levantou adúltero. Não mudou nada, então só caiu. Vamos continuar aqui? E aí, igreja, diz assim então: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, essa profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz os meus servos a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer. Não é ela não se arrependeu, é ela não quer. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Igreja, você está percebendo o que está falando aqui? Está falando das coisas boas e está falando do que precisa de mudança, de arrependimento. Então a mudança aqui é um arrependimento, mudança de mente. Então tem coisa que a pessoa está indo bem, aí ela tem coisa que ela precisa de ser transformada a mente, né? E qual que é o problema dessa igreja? Ela tem o quê? Tolerado esse tipo de coisa. Então, tem igreja que está tolerando o pecado. Por exemplo, esses profetas loucos aí. Esses profetas loucos, eles têm uma vantagem para a igreja, uma só. Que é uma vantagem, mas não é vantagem. Mas digamos que seja. Entenderam? Nem eu. A vantagem é a seguinte. Por isso que é uma vantagem que não é vantagem. A vantagem é que eles trazem pessoas. Falou que vai ter um profeta das nações, lota a igreja. Porém, essas pessoas não são alcançadas por Deus, não são alcançadas pelo Espírito, não tem mudança de vida. Então, por isso que parece que é bom, mas não é. E aí, como a igreja está lotada, uma igreja lotada atrai o quê? Naturalmente falando. Dinheiro, filho. Igreja lotada atrai dinheiro. Amém? Principalmente se já está lotado e a intenção já não é boa, então atrai dinheiro. Então, esses tipos de profeta aqui, eles trazem o quê? Gente para a igreja, para dar dinheiro. E aí, está toda a igreja, nossa, está rendendo bem os cofres. Como é que a gente vai mandar esse cara embora? Porque se ele for, as pessoas vão embora junto. Então eu tenho que fazer o que com essa pessoa? Tolerar. E é isso que estava acontecendo. Tolerando falsos profetas dentro da igreja. Falsos ensinos dentro da igreja. Tem gente que vem e introduz alguns ensinos heréticos, terríveis dentro da igreja e as pessoas têm tolerado. Então, qual que era o problema dessa igreja aqui de Tiatira? Tolerar coisas ruins. Ah, a pessoa está no altar aqui, se prostituindo. Mas ele é só um exemplo, viu, igreja? Não está acontecendo não, só um exemplo. Vou até logo pôr para esse lado aqui que é melhor, porque esse lado aqui é casado. Vamos pôr esse lado solteiro aqui. A pessoa está aqui no altar, se prostituindo, saudável e pecando. Amém? E aí está todo mundo sabendo. Mas digamos que ele seja um músico excepcional. Então se a gente mandar ele embora, quem vai tocar a bateria? Aí a gente vai tolerar. É isso que a igreja estava fazendo. Tá vendo? Só que aqui a gente não tem isso. Se tiver na prostituição, você vai para o inferno e fica sem bateria. Então vamos logo, né? Só um exemplo, é claro. Então, esse povo aqui, infelizmente, é por causa dos benefícios de tolerar, eles acabavam tolerando. Às vezes a pessoa está lá, num
pecado violento, está pecando mais que o Satanás quando estava liberto. E aí o que acontece? Tem o dízimo alto. Como é que você vai repreender? Repreende, vai embora. Então eu tenho que fazer o quê? Tolerar. E aí o cara fala, eu quero ser agora um presbítero. Você fala, opa, vamos consagrar. O cara nunca leu a Bíblia, mas vai se tornar um presbítero. Nunca leu a Bíblia, mas é mestre. Agora eu sou um mestre. Nunca leu a Bíblia. Mas por quê? Dízimo alto. Então o que acontece com isso? É o que o Senhor está dizendo aqui. Estão tolerando. E essas pessoas não é para ser tolerada no nosso meio. Não é nem para tolerar. Então não é, não é para ser tolerado. Tem que ser confrontado. E se quiser ir embora? Tchau. Tchau. Porque a gente precisa ficar com gente que quer o quê? Que quer Deus. Pessoas que têm compromisso. Não tem compromisso com Deus, fazendo que é na igreja. Vai para um clube, né? Continua o texto, diz assim, vamos só finalizar isso aqui. Eu acho que vai dar tempo, hein? Portanto, no versículo 23, né? Matarei os seguidores dessa mulher. Olha que coisa boa, vai morrer todo mundo que está seguindo esse tipo de coisa. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas. Aí, igreja, isso aí é para todo mundo, viu? Só para entender isso aqui é para todo mundo. Ele sonda mentes e... O que ele está dizendo com isso? Sabe o que você está pensando e o que você está querendo. Além de olhar o que você está fazendo. Copiou essa? Sabe o que você está pensando, sabe o que você está querendo, além de olhar o que você está fazendo. Mais conhecido como não tem como escapar. Amém? Ele sonda mentes e corações. Sabe aquele intento no nosso coração ruim que a gente tem de vez em quando? Ele sabe. Sabe aquele pensamento ruim de matar o irmão? Ele conhece. Ele sabe de tudo. Então, a gente precisa... Isso é engraçado, né, gente? A gente precisa ficar atento. Foi só um exemplo. A gente precisa ficar atento. Porque Deus conhece todas as nossas intenções. Ele sabe de tudo. Aquilo que a gente acha que não tem problema nenhum, Deus conhece. Ele conhece o nosso íntimo. Amém? E falou que vai matar quem está desse jeito. E não sou eu. É o texto. Se quiser ler de novo, 23, olha lá, ó. Matarei os seguidores dessa mulher. E a todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Está lá, ó. Apocalipse capítulo 2, versículo 23. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem essa doutrina dessa mulher, que não foram contaminados com essa doutrina velha, e não aprenderam como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Gente, não tem gente que conhece o segredo de Satanás? Tem gente que conhece. Ele não sabe de Deus, mas ele sabe como que Satanás atua. Ele sabe o que Satanás faz, o que Satanás veste, como ele aparece. A pessoa só fala em Satanás. Conhece os demônios de escora e salteado, mas não conhece a Deus nem a palavra de Deus. Não é uma coisa estranha? E aqueles que têm o dom de ver demônio? Olha, eu estou vendo um demônio muro ali. Olha o demônio pendurado no carro. O pessoal tem vez de ouvir o Espírito Santo, fica vendo demônio em todo qualquer lugar e acha que isso é normal. Não é possível, gente. Pelo amor de Deus. Olha o demônio, olha ali. Não é possível ficar dando olho de demônio. Tem gente que está assim, hein? E Jesus já sabia. Não é verdade, Carlos Eduardo? Está escrito aqui, sim ou não? Aí, ó. Que bênção, né? Então, versículo 24. Todavia os demais que estão em Tiatira, que não seguem essa doutrina. Então tem gente, igreja, que permanece firme, não segue essas doutrinas de loucura aí. E não falam os profundos segredos. Eles falam que era profundos segredos de Satanás. Olha que coisa louca. Vai saber o que essa mulher estava ensinando, hein? E isso aonde? Dentro da igreja. E estava sendo tolerado. É a gente ensinando as coisas dentro da igreja. Tem gente desse jeito, tem na igreja? Ensina a pessoa a fazer uma falcatrua. Ensina, você vai lá, mente lá no Bolsa Família que você vai ganhar mais dinheiro. Fala que você tem 5 filhos em vez de 2. Ensina.
Ah, você não está bem, não faz, chega lá no INSS, vai mancando. Ensinando isso aí, ó. Como tapear os outros. Né? Tapeia os irmãos também, que você vai ver que beleza. Esse tipo de ensino. Capítulo 3. Então, qual que era o problema da igreja de Tiatira? Tolerância. Capítulo 3. Ao anjo da igreja de Sardes. Escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está, olha só, fama de vivo, mas está morto. O que é isso, igreja? A aparência. Lembra de Paulo? Lembra? Estava morto. E a aparência também estava de morto. Mas a mulher falou que ele estava vivo. Assina aí, tio Paulo. Aí a mulher falou assim, nossa, parece que ele está verde. Eu falei assim, não, ele é assim mesmo. Essa igreja está desse jeito aqui. Uma aparência, andou pela porta como se estivesse vivo, né? Na agitação do dia a dia, querendo fazer um empréstimo, né? Mas na verdade está. Vou trazer para nós agora. Sabe aquele monte de evento? Evangelismo, marcha, congresso, festa, aquela coisa errada toda? Parece que a igreja está viva, né? Aí eu convido as igrejas não sei de onde, aí 5 mil pessoas de 10 mil igrejas, não tem um que não era crente, e aquele movimentão, aquela coisa toda dá uma aparência que está vivo, e louvor no máximo, igreja bombando, suando as paredes, né? E aquele movimentão de carro, e aquela coisa errada, parece que está, mas a palavra de Deus está dizendo o quê? Conheça as tuas obras, tem a fama, a aparência, que está vivo, porém está morta. Está entendendo isso? Você já viram aquele fervozão? A hora que você olha assim, eles falam, quando eles veem a igreja que não é nossa, eles falam assim, essa igreja está morta. Que aparência que está morta mesmo, né? Mas aí, é aparência. Aí que você vai naquelas igrejas, parece que está vivo, né? Você fala, paz do Senhor, igreja, glória a Deus, outro aleluia, louvado seja o Senhor. Você fala, vixe, eu só falei paz do Senhor, imagina quando eu começar a pregar. Aí você está pegando já o que é verdade, não sei o que, aleluia. Aí você fala, gente, que igreja fervorosa. Mas aí quando você olha direitinho, a pessoa que está falando é verdade, ela fala a cada 3 minutos a verdade e ela não sabe por quê. De vez em quando ela fala, é verdade, mas não sabe o que está falando. Né? Você fala assim, amanhã não vai ter culto, é verdade. Não sabe o que está falando, é só acostumou. O outro está dando um aleluia, não sabe o que é assim. Gente, infelizmente vão muitas pessoas para o inferno. Aleluia. Você fala, gente, mas é porque isso aí? Costume, aí levanta, né? Eu fui numa igreja um dia, rapaz, o cara do carro na porta, Selminha, dava cada susto dos outros que passavam. Você estava pregando aquele, falava, aleluia, a pessoa que pulava lá do outro lado da calçada. Eu falei, gente do céu, que fervor. Aí a hora que eu comecei a pregar a palavra, foi dando uma estabilizada, uma esfriada. Eu falei, o que eu estou fazendo? Parece que eu estou acabando com esse fogo da igreja. Né? Falei, será que eu sou o famoso balde de água fria? E a coisa foi, de repente a igreja ficou de sereninha. Eu falei, gente, mas eu sou um balde de água fria. Fiquei até me questionando. Falei, gente, uma igreja tão fervorosa, tão viva, e eu matei a igreja. Mas na verdade eu não matei a igreja. Ela estava com a aparência de viva, mas já estava morta. Né? Então, por que estava morta? O que grita aleluia está no boteco depois do culto. O que está falando é verdade, está traindo o marido depois do culto. O que está, né, concordando em concordância geral não paga ninguém. Aí você fica, gente, está morta, mas a aparência é de vivo, mas está morta. Está entendendo, Vitinho? Uhum. Fala que não está na terça-feira que você vai ver para onde você vai. Amém? É verdade, fala a verdade, isso aí. Aí, igreja, está dizendo aqui, ó, versículo 2. Serve para você também, Vitinho. Sede alerta, fica alerta. Fortalece o que ainda resta. Estava prestes a morrer. Porque não tem encontrado integridade em tuas obras diante do meu. O que é isso? Falsidade. Só mentira. Aparência de crente, mas não é crente. Mentira. Gente, não é uma coisa feia, não é mentira.
Já falei sobre isso. Mentira é uma coisa terrível. Agora você imagina, o Senhor acaba de falar aqui, ó, conheço o seu coração e a sua mente, e sonda as suas obras, e você quer mentir para um Deus desse. Tem como? Tem como não? Não pode deixar que eu vou tapear Deus, vou pôr o meu melhor terno e vou tapear Deus. Vai ter jeito? Vai ter não, querido, não adianta. Ou você faz as coisas de coração, de verdade, ou Deus está vendo. E aí eu acho interessante que todas as igrejas têm isso aqui, ó. Portanto, lembra daquilo que tens recebido e... Isso aqui parece um pouco uma igreja que eu conheço. Essa parece. Né, Vitinho? Parece ou não parece? Esquece daquilo que tem ouvido e recebido, né? Mas o texto está dizendo o quê? Lembra daquilo que tem ouvido e recebido. Muitas vezes a gente ouve e não se lembra do que tem ouvido. Não se lembra do que tem recebido. E olha que interessante. Essa igreja aqui é muito interessante, gostei. Lembra daquilo que tens recebido e ouvido. E uma coisa que a gente nunca ouviu aqui. E obedece. Alguém lembra de alguma vez eu fui falar sobre obediência aqui? Nunca falei, não é verdade? Nunca foi falar de obediência aqui. Primeira vez hoje, ó. Sim ou não? Ninguém sabe se é para responder sim ou não, né? Eu percebi que eu fico bagunçando a mente de vocês. Mas resumindo, qual o dia que a gente vem aqui e não fala sobre obediência? Não tem, né? Todo dia é a mesma coisa. Obediência, obediência, obediência. Engraçado que a obediência vem junto com o arrepender. Se não arrepender, não tem obediência. Então, obedece e se arrepende. Porquanto, se não estiver vigilante, virei como um ladrão, e tu não saberás em que hora virei contra ti. Ou seja, uma hora ou outra o boleto vai chegar. Fica tranquilo, o boleto chega. Contudo, tens em Sardes algumas más pessoas. Ou melhor, contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não... Essas pessoas são boas, querido. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Quem são essas que não se contaminaram? Assim, o vencedor andará em trajes como vestes brancas, de modo que algum apagarei o meu nome, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos anjos. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Vamos lá? Então qual que é o problema da igreja de Sardes? Vive de aparência. Igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve assim: declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue, e o que ele fecha, ninguém pode. É o dono da chave, igreja. Conheça as suas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tem pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste o meu. Percebeu, fortão? Percebeu, gigante? Forçudo? Herói? Não precisa nada disso. Essa é a que não tinha força. E quando a gente não tem força, a gente caminha com a força de quem? Isso é a vantagem. Amém? Porque Paulo explica um negócio bem interessante. O apóstolo Paulo, ele fala: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Se a fraqueza está em nós, a força está em Deus. Porque quando eu sou forte, o que eu quero fazer, Carlos Eduardo? Fazer com as próprias mãos. Eu sou forte, eu vou lá, eu faço. E aí quando eu faço muito, eu obedeço pouco. Né? Agora aquele ali não. Ó. Tens pouca força. Sabe o que está dizendo?
Ele não tem força nem para abrir a porta, nem para deixar ela aberta. Nem para uma coisa, nem para outra. Porém, quem que está abrindo a porta? É Deus. E quem que vai deixar ela aberta? Acabou. Mas por quê? Porque está obedecendo. Estão entendendo isso? Eu não quero abrir a porta. Então vai, mete o pé na porta, às vezes vai abrir. Vai esbagaçar a sua cara na porta e ela vai permanecer fechada, porque não é com as suas forças. Amém? E depois você vai tentar deixar ela aberta. E também não vai conseguir. Porque não é com as nossas forças. Amém? O Senhor abre e o Senhor deixa ela aberta. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Lembra quando Deus falou isso para mim? Você lembra? Quando eu já dei esse testemunho centenas de vezes. A única vez que Deus falou comigo audível, Ele falou isso aí. A porta que eu abro, ninguém fecha. Só. E eu entendi. E a porta permanece aberta até hoje. Amém? Faz tempo, faz uns 6 anos que Ele abriu essa porta. E continua aberta. Amém? Porquanto, versículo 9, né? Versículo 9. Aqui. Farei aos da sinagoga de Satanás, é isso mesmo? É isso mesmo. Versículo 8. Conheça as suas obras, eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar, tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negaste meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei aos que se dizem crente, mas não são, e mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação. Sabe o que Deus está dizendo? Tem hora que Ele está nos exortando. E a gente não está dando atenção. Vai lá, continua, vai. E você não está nem dando bola para o que Deus está falando. Persevera. Não. Deus está falando, firma, e você está relaxando. Seja forte, você está esmorecendo. Permanece, você está saindo. Não está dando atenção à exortação. Quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Esse aqui, igreja, é o versículo chave para o pré-tribulacionalismo. O que é o pré? É o que acredita que a igreja será arrebatada antes da tribulação. O texto é muito claro, mas tem gente que fala que esse texto não é literal. Não vejo como não ser literal, mas tudo bem, são linhas teológicas. Mas essa é a esperança que Deus nos entrega. Que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Os que obedecem. Vocês viram? Esses que obedecem. Os que ouvem a palavra, os que dão atenção. Versículo 11. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei ao vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escrevei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Igreja, o texto sempre fala isso aí. Aquele que tem ouvidos, compreenda. Porque compreender é mais do que apenas ouvir. Ouvir, aquele que não tem deficiência auditiva está ouvindo. Mas compreender é outra coisa. Né? Eu já preguei sobre isso. Muitas vezes a gente ouve a palavra, mas a gente não compreende. Então aqui o texto é mais claro e diz: aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Última igreja.
E deu tempo, olha que benção. A igreja de Laodiceia. Falando nisso, qual que era o problema da igreja de Filadélfia? Nenhum, ela não tinha problema. É a única igreja que foi ótima. Deus só está exortando ela a perseverança, a se manter desse jeito, perseverar até o fim, e no fim receberá a coroa da vida. Olha que bênção. Te lembra alguma coisa isso? Perseverar? Continua. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Você já prestou atenção nisso? Em toda a carta aqui, Deus está dizendo: eu sei o que vocês estão fazendo, eu conheço. Não adianta ficar com mimimi, ficar tentando mudar as coisas. Eu conheço. E eu conheço, não é eu conheço assim, mais ou menos, não. Não é eu acho, não. Eu conheço. Deus está dizendo que conhece, Ele conhece. Assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberana da criação. Conheça as tuas obras. Sei que não és frio e nem quente. Antes foste frio ou quente. Por este motivo, porque és morno, não és frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Igreja, o que está dizendo aqui? Esse texto aqui não é frio e nem quente. Havia umas águas medicinais que vinham para Laodiceia, que quando elas saíam lá quentinha, elas eram medicinais. Mas se ela esfriasse, não tinha valor algum. Então quando chegava na cidade, já chegava morna. Então perdia o seu valor medicinal. Então por isso, o texto aqui está fazendo alusão, mostrando que se tiver morno, não serve mais para nada. Perdeu o seu valor. O que traz isso para nós? Não é ser um crente fervoroso ou um crente... Não. É ser um crente eficaz. O que aconteceu com essa água quando ela ficou morna? Perdeu a eficácia. Quentinha era medicinal. Mornou, não serve para nada. Perdeu a eficácia. Então, nós diante de Deus, nós temos que agir com eficácia. O que é eficácia? Fazer aquilo que tem que ser feito e gerar o resultado esperado. O que Deus tem esperado de nós? O que Deus tem pedido para a gente fazer? O que Ele tem nos exortado a fazer? Será que a gente está fazendo? Você já prestou atenção que nos dias de hoje a gente vive muito para nós? Nós pegamos aquele versículo como base para a nossa vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o restante que morra. Não é assim? A nossa maior preocupação é essa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E os meus vizinhos, inferno. Meus conhecidos, inferno. Meus familiares, inferno. Todo mundo para o inferno. Desde que eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá bom. É o que a Eide falou aqui no início, que os meninos estão fazendo. Eles estão preocupados com as outras almas. Por quê? Ah, é meu amigo. É meu amigo, mas não quer saber de Deus. Então o que eu vou fazer, Pedro? Piar ele e trazer. Porque ele não tem condição dele discernir se ele quer ou ele não quer. Ele não sabe o que é bom. Se ele soubesse, ele estava aqui. Então ele não sabe. O que eu vou fazer então? Eu vou trazer, eu vou forçar. Eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu me preocupo com ele. É isso, é porque eu me preocupo. Então, quando a gente fica insistindo para a pessoa vir para a igreja, por exemplo, às vezes o irmão fica três vezes, 3 semanas sem aparecer na igreja. Aí o pastor liga para ele: irmão, o que está acontecendo? Né? Se desviou, né? Dá uma brincada com ele e tal. Aí ele fala: não, estou indo aí. Né? Ah, por quê? Porque o pastor está preocupado com o dízimo. Não, na maioria das vezes os irmãos nem dizimam. A gente está preocupado com a pessoa, com a salvação dela. Aí, a pessoa às vezes está tão cega que ela fala: o que ele tem a ver com a minha vida? Eu quero ir para o inferno, eu vou. Não é assim, igreja. O que Deus pediu para a gente fazer? Buscar, evangelizar e de pregar o
Evangelho. Aquele que crê no que a gente está falando, será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Mas precisa ouvir a palavra. Deus é justo. Deus é justo. Sabe o que não pode acontecer? É a pessoa se perder e falar assim, ó, eu nunca ouvi falar de Jesus. Aí seria uma injustiça. Agora outra coisa é a pessoa se perder e falar, eu não quis saber de Jesus. Aí é outro departamento. Então Deus é justo, Ele jamais vai fazer isso com a gente. Jamais Ele vai pegar uma pessoa que não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e jogar essa pessoa condenada no inferno. Não vai acontecer. Essa pessoa, todas as pessoas. Inclusive a palavra de Deus fala que Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado a toda a criatura. Até nos confins. A hora que chegar o evangelho para todo mundo, ele volta. Então, a gente precisa levar esse evangelho para as pessoas que a gente ama. E amar não é concordar. Amar não é concordar. Ah, eu amo fulano de tal, não vou aborrecer ele. Não, mas ele está indo para o inferno, cara. Como é que eu não vou aborrecer? Eu preciso aborrecer, ele vai estar indo para o inferno. O cara não quer saber de nada com Deus, eu preciso aborrecer ele, eu preciso aborrecer ele. Eu preciso estar lá, ó, chamando ele para vir para a igreja toda hora, pegando no pé, buscando, fazendo com que os meninos falam lá, ó. Às vezes o menino está lá, está passando lá descalço, ó, eu estou sem chinelo para ir na igreja, eu tomo o meu aqui. Ó, eu estou de bermuda, eu tomo uma calça. Não, eu estou de calça, eu tomo uma bermuda, eu estou sem roupa, eu tomo uma roupa. Estou com frio, pego uma coberta. Não tem desculpa. Eu estou indo ali, deixa que eu vou lá para você, fica aqui. Não tem o que fazer. Isso é o quê? É amor pelas pessoas, amor pelas almas. Isso é o que Deus manda a gente fazer. E quando a gente está fazendo isso, o que a gente está fazendo? Sendo eficaz naquilo que se deve fazer. E a eficácia, igreja, está tanto no morno, ou tanto no quente, quanto no frio. Tem hora que precisa de coisa ser gelada, sim ou não? Precisa ou não precisa? Tomou um tombo, precisa pôr uma compressa gelada na cara para desinchar. Pode ser morna? Não, para desinchar tem que estar gelado, né? Sofreu uma lesão, vai tomar um banho ali na água. A água pode ser morna? Gelada. Aprendi isso esses dias lá no... Estava ali no meia-noite, lá os meninos saem do jogo, Pedro, entram na piscina cheia de gelo. Muito gelo mesmo, tem que estar gelada. Se tiver morna, relaxa, não serve para nada, tem que estar gelada. Então, para ter eficácia tem que estar gelado. Para ter eficácia pode estar quente. Agora, se tiver morno é o mais ou menos. Não serve. Um chá. Tem dois tipos de chá, sim ou não? O chá gelado e o chá quente. Tem o chá morno? Não tem, perde a eficácia. Vocês estão entendendo? Então, o crente é da mesma forma. O crente tem que manter a eficácia. Eu vou pregar a palavra. Quando que a palavra teve eficácia? Quando vocês compreenderam. Não adianta eu pregar em latim aqui. Não adianta eu pregar em outras línguas. Não adianta eu pregar no aramaico ou no hebraico. Eu preciso pregar em uma linguagem que as pessoas entendam. Aí, a partir do momento que você compreendeu o que foi dito, houve eficácia. Amém? Agora, se a palavra foi eficaz para você ou não, aí vai depender de você agir de acordo com ela. Se ela vai ter eficácia, mas ela foi eficaz. Agora, se vai ter eficácia, depende de cada um de nós. Estão entendendo? Ou seja, a minha função é fazer com que vocês compreendam a palavra. E a nossa, no geral, é o quê? Pegar a palavra que foi ministrada e implantar nas nossas vidas. E aí vai ter eficácia. E aí eu vou parar de pensar só na minha família. Eu vou parar de pensar só no que é meu. Eu vou parar de pensar só em mim. Porque a igreja não é terapia. Inclusive, daqui a pouco teremos 2 formados ali, se precisar. Né? 2 psicólogos, vocês podem estar marcando, agendando com eles. Mas aqui na igreja, não. O que eu estou dizendo? Ai, por que você está na igreja? Eu estou na igreja, estou me sentindo tão mal essa manhã. Você devia estar sentindo mal porque você está indo para o inferno, né? Porque você não está bem, não. Ai, nossa, eu estou tão triste, vou na igreja. Você alegrar, vai para o circo. Agora, as pessoas estão desse jeito. Eu estou com... agora eu estou com doente, eu vou lá pedir a cura. Vai para o médico. O intuito aqui é outro. A coisa com Deus é outra. Eu preciso resolver minha vida financeira. Vai procurar um especialista financeiro. As coisas com Deus é outra motivação. Mas por que está sendo a motivação errada? Porque está morno.
aí só pensa em si mesmo. E essa igreja pensava nisso. Isso dá certo? Dá certo. Porque essa igreja ela era abastada, ela tinha tudo que ela achava que precisava. Então, vamos ler o texto para vocês verem que interessante isso aqui. Olha como que a cegueira faz. Isso aqui é uma igreja cega. Ela acha que está tudo bem porque parece que está tudo bem. Olha só. Conheça as suas obras, sei que não é frio nem quente. Versículo 16. Por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca. 17. E ainda dizes, sou ou estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais. Falei que dá certo? Está tranquilo. Não precisa nem de Deus, essa igreja não precisava nem de Deus, porque ela tinha tudo. O pessoal estava saudável, pecando com saúde, então tinha saúde. Rico, podia comprar o que queria, vivendo. Imagina esse tipo de igreja. Pensa na igreja rica hoje. Cada um sentado num sofá, acolchoado aí, com poltronas reclináveis, com tudo escuro, uma luz em cima do pastor e o pastor pregando a palavra. Ar-condicionado ou ar quente nesse dia mais frio. Isso é uma igreja abastada, tem tudo. Todos os carros parados na porta, né? Uma garagem subterrânea para ninguém se molhar quando está chovendo. Olha que bênção. Uma igreja próspera. As crianças tudo na escola particular. Né? Carlos Eduardo com as inúmeras barbearias deles em todos os shoppings do Brasil, nas melhores capitais. Pedro chefiando umas e ele outras. Olha que bênção. O Pedro, além da barbearia, do lado da barbearia do Pedro, no shopping tem ainda o consultório. Já sai aquele visual bonito e já vai ali para poder dar uma autoestima melhor. Cuida da aparência, ainda vai ter o slogan. Cuida da aparência e do seu sentimento. Vai sair lá lindo. Essa é a igreja de Laodiceia, perfeita, tudo muito bom. Tudo muito bem, maravilhoso. Doutora Raíssa vai tomar conta da parte dos consultórios, o Pedro da parte das barbearias. Olha que bênção. Olha que coisa louca. Luquinha tocando aqui nos melhores teclados do Brasil. Qual que é o melhor do Brasil de tiro? Norte? Os da Norte, nem sei qual que é esse. O que é esse vermelho, já vi já. Tocando ali. O nosso baterista ali sensacional, com aquelas baterias também sensacionais, aquele acústico, aquele som maravilhoso. Nós vamos achar que estamos lindo. Não precisa mais nada. Vai precisar do quê? Vai precisar de Deus para quê? Já está tudo perfeito. Vocês estão entendendo como é que funciona? Se a motivação for errada, o que dá? É por isso que tem gente indo para o satanismo, para outras coisas, porque isso se encontra em qualquer lugar. Até em clube, né? Alguns clubes de algumas seitas ocultas, também você consegue tudo isso. Ou melhor, essa aparência. Você fica cego e achando que está tudo bom. Só que na verdade, olha o que diz o texto. Vamos lá? Versículo 17. E ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Ou seja, sabe o que Deus está dizendo? Você está no estado mais deplorável que se pode estar, mas você está achando que está abafando. E hoje em dia, eu não vou falar de um luxo muito grande, igual eu falei, não, para a gente não achar que a gente está fora dessa. Mas às vezes, no nosso meio, eu estou com um carro bom, dá para me andar para lá e para cá, estou com as minhas contas em dias, estou com a minha casa, está tudo estabilizado, não preciso de mais nada. Vocês estão entendendo? E a palavra está dizendo que é de jeito? Pobre, cego e nu, digno de compaixão. Aí o versículo 18. Deus, igreja, Ele oferece para nós aquilo que nós precisamos. Amém? Portanto, ofereço a este conselho. É uma advertência? É uma exortação? É uma ordem? É um conselho. Adquire de mim
ouro refinado no fogo. O que é um conselho, igreja? É algo que você pode acatar ou não. É um conselho. Se eu fosse você, faria dessa forma. Mas se você não quiser, vai, continua. Ofereço este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças. Roupas brancas, para que possas cobrir a sua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para ungir os teus olhos, para que possa enxergar claramente. É isso que Deus está nos oferecendo, igreja. Ouro refinado no fogo. O que é ouro refinado no fogo, igreja? O que é precioso para nós? Vida com Deus, fé. É o que nós precisamos. Isso é o verdadeiro ouro. Eu creio que Jesus veio para nos salvar e Ele vai nos levar com Ele. E nos dar a vida eterna que Ele prometeu. Isso é o ouro. Amém? Não é as riquezas dessa terra, não é eu achar que eu estou abafando. Eu tenho convicção disso, isso é ouro. Roupas brancas, está falando o quê? De não ter impureza. De ser puro. De não ter do que se envergonhar. Amém? Não adianta eu ser rico e corrupto. Não adianta eu ser rico e ladrão. Não adianta eu ter uma vida boa e tapiar os outros. Vamos continuar? Colírio. Para que o colírio, igreja? Para enxergar, está cego. Quantas pessoas estão cegas hoje dentro da igreja? Está cega. Nua e pobre. Qual o problema de ser cego, igreja? É que o cego não enxerga. Esse é o problema deles, acredita? Por incrível que pareça, o cego não enxerga. E aí ele não consegue ver o estado em que ele se encontra. Ele acha que está bom, mas na verdade está terrível. Ele acha que está vivendo com Deus, mas na verdade está vivendo com Satanás. Ele não enxerga. Versículo 19, agora sim, igreja. Primeiro vem o conselho. E agora? A repreensão. Eu repreendo e corrijo. A todos amo. Sede, pois, diligente e se arrepende. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sede, pois, diligente e arrepende. O que é ser diligente? É fazer o que tem que ser feito. Eu preciso fazer alguma coisa. E o que eu preciso fazer? Mudar a mente. Enquanto a mente não for mudada, vocês perceberam como que a mente tem que ser transformada? Enquanto eu achar que riqueza são coisas desse mundo, a minha mente não está transformada. Então aí está tudo indo bem financeiramente para mim, eu estou achando que eu estou com Deus. Por quê? Estou com a mente do mundo. Está tudo dando certo, eu consegui um emprego novo, consegui isso, consegui aquilo, tal, carro novo, casa nova, estou abafando nas redes sociais e que bênção. Não, não é isso. A minha mente não está legal, eu não estou entendendo, eu estou cego. Eu preciso de uma mudança de mente, uma transformação. Eu preciso de enxergar a coisa de uma maneira nova, enxergar de uma forma diferente, enxergar com a mente de Cristo. Senão, 20. Já estamos quase acabando, falta só 1 hora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e vou fazer o que com ele? Cearei com ele. Você sabe onde é que Jesus está? Lá fora. Batendo a porta. Alguém precisa abrir. Sabe como é que a igreja de Laodiceia estava? Sem Jesus. Aí é que é o problema. Com dinheiro, próspera, abastada, autossuficiente,
mas sem Jesus. Onde Jesus estava? Na porta. Esse é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? O dízimo, em muitos lugares, consegue sustentar a igreja. E a igreja se torna autossuficiente, financeiramente falando. E aí a gente acaba deixando de lado a Deus. Porque um membro precisa de uma ajuda, a igreja ajuda. Nós precisamos de expandir, nós compramos. Nós precisamos fazer algo, nós fazemos. Nós temos dinheiro. Somos autossuficientes. Vamos expandir, compra um terreno lá e monta, faz uma igreja, faz um cômodo. Autossuficiente. Mas sem Deus. Você já viu como que muitas igrejas expandem hoje em dia? Escolhe um lugar com bastante movimento, põe um templo bem luxuoso, enche de poltronas confortáveis e abre as portas. Sem direção de Deus, sem nada. Sabe o que acontece? Enche. Pega um profeta dessa Jezebel aqui, dessa Jezabel, começa a profetizar tudo quanto é loucura, deixa o povo à vontade, a igreja fica cheia. E Jesus? Do lado de fora. Eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz. Qual que é o problema? Muito barulho, muita festividade, muitos eventos. Fica difícil de ouvir a voz do Senhor batendo. Ocupado com muitas coisas. Como é que vai ouvir a voz do Senhor? Continua. Ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Estão entendendo isso, igreja? Todas as igrejas aqui, todas, elas representam a igreja nos dias de hoje, na sua plenitude. E todos os problemas são resolvidos da mesma forma, vocês perceberam? Se arrependendo e mudando. Mudança de mente. Enquanto não houver a mudança de mente, que está naquele versículo ali, ó, nós não vamos conseguir fazer o que tem que ser feito. Não vamos conseguir viver aquilo que deveríamos viver. Amém? A igreja é muito mais do que um encontro de pessoas boas. A igreja é muito mais do que um lugar de gente legal. A igreja é muito mais do que um lugar de conforto. A igreja é uma casa de oração. É um lugar onde Deus habita. É um lugar de comunhão com Deus. É outro departamento, igreja. É outra coisa. Mas para a gente viver isso, a gente tem que fazer o quê? Transformar a mente. Barulho não é a presença de Deus. Movimento não necessariamente é Deus. A gente precisa de entender o que é uma igreja verdadeira e como se porta uma igreja verdadeira. O que uma igreja verdadeira faz, uma igreja verdadeira tolera, o que uma igreja verdadeira não tolera, de que forma é uma igreja verdadeira. E aqui está nos dizendo, não que as igrejas aqui sejam alguma falsa, não. É que elas precisam melhorar. Só que, quando a gente lê as igrejas da Ásia, fica muito distante. Essa igreja somos nós. Então é o que nós precisamos melhorar. Aí eu vou mais profundo ainda. Às vezes, as 7 igrejas estão em uma só. Por quê, pastor? Porque a igreja, quem é? Somos nós. Então, alguns de nós está precisando voltar a viver o primeiro amor. Alguns de nós está sofrendo e permanecendo no caminho. Alguns de nós estamos querendo trazer coisas do mundo para dentro da igreja. Alguns de nós estamos tolerando muita coisa. Alguns de nós estamos vivendo de aparência. Outros estão autossuficientes. E alguns perseverando. Amém? Esses somos nós. Sempre tem algo para melhorar. A única coisa que é
comum a todos. Como que conserta o que está errado? Se arrependendo e obedecendo. Se arrependendo e obedecendo. E o arrependimento não é eu fiz e não deveria ter feito. É eu compreender o porquê que eu não deveria ter feito para mim não fazer mais. Estão entendendo, sim ou não? Toda pessoa que leva uma multa de velocidade semanal, ela se arrependeu? Não. Mas quando ela recebe a multa, podia ter ido mais devagar. Né? Mas não foi. Aí paga a multa no meio da frente. Pau. Outra multa. Nossa, podia ter ido mais devagar. Nem estava com pressa nesse dia. Se arrependeu? Não. Agora, quando ela se arrepende, ela tem uma mudança de mente. Aí ela fala assim, não, agora eu vou andar devagar porque eu não preciso levar multa. Essas multas estão me causando transtorno. Dá para me andar dentro da legalidade. Acabou. Amém? Houve o que? Uma mudança de mente. É assim que funciona. Você já viu a pessoa que tem diabetes e fica lutando contra os doces? Sabe por quê? Porque ela não se arrependeu de comer o doce. Ela só tem remorso. Ela come aquele pratão de doce. Nossa, 500 meu diabetes, eu não devia ter comido doce. Baixou, tomou um remedinho, baixou, semana da frente, toma doce. Não mudou a mente. O dia que ela compreender que o doce faz mal, ela não come o doce. Porque ela compreendeu. Ela transformou a mente. Assim somos nós com Jesus. Enquanto a nossa mente não é transformada, a gente fica nesse pode e não pode. Pode ou não pode? É permitido ou não é permitido? Faço ou não faço? Já viu aqueles crentes? Tudo que eu perguntando. Eu posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer aquilo? Todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Você pode fazer o que você quiser, querido. Pode fazer o que você quiser. Só não deve fazer o que você quer. É isso. Então tem muita coisa que a gente pode fazer, mas não faz. Já falei isso 500 vezes. Né? O que eu quiser fazer, eu faço. Se eu quiser sair daqui ali para o boteco tomar uma, eu vou. Amém? Eu posso fazer isso. Mas eu não quero. Porque a minha mente foi transformada. Eu sei que isso não é bom para mim. Eu sei que isso vai me levar para um lugar ruim. Eu sei que isso vai me transformar em uma pessoa sem credibilidade. Eu sei que isso vai fazer eu chegar na minha casa embriagado e brigar com a minha família e gerar um trauma nos meus filhos. Então eu sei que isso aí vai gerar vários problemas. Amém? Briga nos casamentos. Não vai dar tempo de eu falar sobre isso. Quinta-feira talvez eu fale. Se arrepende da briga. E o dano que ficou? Já falei sobre isso, né? Aí o Filipão manja. Imagina, Filipão, aquele arado, tamanho do mundo, passando no campo de flores, regaçando tudo. A hora que chega no final, olha para trás e fala, desculpa. Desculpou, mas e o campo cheio de flor regaçada? O que vai fazer? E o dano que foi causado? Como é que vai ser consertado? E as marcas do trator que não sai mais? Estão entendendo? Mas quando a mente é transformada, aí eu entendo. O porquê que eu não estou discutindo, porquê que eu não estou brigando, porquê que eu estou, às vezes, como que eu posso dizer? Engolindo meu orgulho. Eu preciso compreender o que é ter uma relação com Cristo. O que é um casamento. O casamento não é uma autorização para pecar. Que é o que muita gente está pensando que é. Não é. É um projeto de Deus. Uma família, algo totalmente diferente. Difícil. Mas diferente. Mas não vamos falar sobre isso, não, senão vamos estender muito, né? Amém, igreja? Como é que vocês estão? Autossuficientes? Perseverantes? Aparentando crente? Tolerante? Sem compromisso? Misturando as coisas? Sofrendo por amor a Jesus? Ou precisando do primeiro amor? De que maneira nós estamos essa manhã? Nós possamos sair daqui reflexivos quanto à palavra de Deus. Lembrando que o recado foi dado. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas? Aleluia.